Agora, Bruno, você falou que você espera um bom trabalho do Sampaoli. Você falou que você achou uma excelente escolha do Flamengo, pelo futebol que ele pode mostrar no comando do time. Não foi um belo futebol hoje até ter um a mais, né? O Flamengo até ter um jogador a mais, teve até algumas chances, mas poderia ser melhor. E outra, o Nilson criticou muito o Vidal. Você acha que alguns jogadores desse time do Flamengo podem estar passando da boa fase? Pode caminhar para uma renovação ou não? O que falar do Flamengo hoje? Porque o resultado foi uma decepção, uma baita decepção. O torcedor do Flamengo que foi pro Maracanã hoje estava esperando, vamos ganhar, vamos embalar, ganhamos de 8-2, perdi R$50 pro Vamp, ele tá de cabecinha baixa, não sei porquê, deve ter seus motivos, mas tá felizinho porque ganhou meus cinquentinha. Ele ganhou 50 mil hoje. Um negócio legal? Pode ser, pode falar o que você quiser. Na terça-feira, o técnico do Corinthians que estará no banco de reserva. Posso dar a hora que você... Olha aí, ó, Flávio Prado tem o furo aí pra falar do técnico do Corinthians na terça-feira. Você quer falar logo pra não perder o furo? Vai que alguém dá mais rápido pra gente não sair do jogo. O técnico do Corinthians na terça-feira no banco será Fernando Lázaro. Porque o Danilo não pode, ele não tá inscrito. Ele não tem. Vai ser Olha aí, Fernando Lázaro na terça-feira. A gente vai falar sobre isso. Que várzea esse Corinthians. Não é maravilhoso? Mas pra não fugir do assunto Flamengo, tá? E Botafogo... É uma teta esse ano, né? O quê? A Madira seu, hein? Que moleza. Ganhou mais 50. Eu assumo, amigo. Aqui eu assumo. Você me arrancou 50. Mas você tá cabisbaixo. Eu não sei por quê. Você fugiu do programa ontem. Que o Corinthians perdeu o clássico. Você fugiu, você não tava presente. Deixando o escândalo que ele dá. O seu... Calma, tio. Hoje você tá ouvindo o chororô, né? Só o chororô, Hoje né? você apareceu. Ontem, quando o Corinthians perdeu, não tava por aqui. Mas tudo bem. Outra atividade. Ô, Bruno Prado, decepção o time do Flamengo hoje? O resultado, claro, foi péssimo, perdeu o jogo, vinha de uma goleada. O Flamengo, ele tinha uma proposta muito clara de ficar com a bola, de pressionar. No início do jogo, ele conseguiu empurrar o Botafogo bem para trás, o Botafogo não estava conseguindo nem contra-atacar, só que o Flamengo não estava conseguindo criar chances. Teve uma chance clara nessa pressão inicial, que foi a bola do Vidal na trave. Foi até uma jogada boa na direita ali, do Gabigol com o Wesley, e cruzou, o Vidal meteu na trave. Aí o Botafogo começou a sair, que o Flamengo não conseguia mais marcar pressão, teve o pênalti, gol do Botafogo, e um primeiro tempo ficou dessa maneira. O Flamengo com a bola, o Botafogo no contra-ataque, só que aí toma o segundo gol nos acréscimos do primeiro tempo, né? Ali, acho que o jogo foi resolvido na bola parada, 2-0 no primeiro tempo, era muita coisa, mas é o fato, a bola vale o gol, a bola na rede, 2-0, um placar muito grande pro Botafogo. O Flamengo pressionou bastante no segundo tempo, o Everton Ribeiro entrou muito bem no jogo. Ele entrou no lugar do Ayrton Lucas. Pode ser reserva, né? Entrou, meteu o Gabigol na cara do gol, meteu o Pedro na cara do gol. O Pedro perdeu uma chance muito boa. O Gabigol perdeu algumas. O Flamengo poderia ter empatado, mas diminuiu com o Léo Pereira, depois toma o terceiro gol. O terceiro gol é outro gol que não pode tomar, né? O primeiro foi uma chance de contra-ataque aberta que o Flamengo se salvou. Aí um lateral ali pro Botafogo, a bola vai no Tietê, o Tietê passa no meio de 3, faz a jogada e dá o gol pro Tiquinho Soares, né? O terceiro gol é um gol que não pode tomar. E aí foi mais no abafa, mais de botar, o zagueiro vai pra área cabecear, bota um monte de atacante. Não foi um bom jogo do Flamengo, não. Até poderia, com um pouco mais de sorte, ter empatado. Um empate não seria um absurdo, mas não foi um grande jogo do Flamengo, não. O Botafogo teve a proposta de se fechar e conseguiu se fechar bem, enquanto estava 11 contra 11. No 10 contra 11 ficou um pouco mais difícil, o Lucas Perry fez um ótimo jogo, mas acho que o empate talvez fosse um pouco mais justo, mas não dá pra reclamar, não. Não foi uma partida muito boa do Flamengo. Eu vou falar uma coisa que às vezes até revolta a galera da mesa, né? Que vocês falam, não, hoje não tem mais esse negócio de titular, hoje não tem. Eu vou ler pra vocês aqui o time titular do Flamengo, tá? O meio-campo, o Gerson foi cortado no aquecimento. Aí jogou Thiago Maia, não, ele improvisou, né? Que aí ele botou o Léo Pereira pra jogar na situação ali de lateral. Praticamente isso. 3 zagueiros. 3 zagueiros. E aí ele botou o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas entrou no meio mesmo. Aí ele colocou Thiago Maia, Vidal e quem que entrou no lugar do Gerson? Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas. Meu Deus do céu. Aí eu acho um erro do treinador. Ele tem o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, você pode me dizer, ele não tá em boa fase, mas é um cara que tem um baita talento, Vamp. É pra botar o Everton Ribeiro no banco num jogo que o Gerson, que tá jogando adiantado, o Gerson tá jogando adiantado. A gente vê que o Sampaoli gosta de ver o Gerson chegando na frente. Dá pra ele barrar o Everton Ribeiro? Me desculpa, aí é pra botar o Everton começando o jogo. Contanto que quando ele entrou, aí vão falar, tá comentando o resultado. Não é.
Não é. Eu não sou covarde. Eu falo o que eu falaria antes do jogo. Teria que botar o Everton Ribeiro, Vamp, pra substituir o Gerson. Eu também não sei se é porque é do jogo de quarta-feira contra o Rascaeta, né? Eu sempre falo. É o professor Pardal. Everton Ribeiro, Rascaeta que tá machucado, que tá voltando. Pedro e Gabigol. Esses 4 e completa com o resto. Só que o Arrascaeta tá machucado, né? O Bruno Henrique tá voltando também, que antes era Bruno Henrique e Gabigol. O Pedro não tinha nem essa chance. Com a chegada do Dorival e a lesão do Bruno Henrique, o Pedro retoma a titularidade, eu acho ele do time na temporada, né? Se o Gerson tivesse machucado, estaria ali jogando, né? E não é surpresa nenhuma. Eu vi agora numa coletiva, você deve lembrar bem, não sei se foi no jogo do 8-2, no meio de semana, alguma repórter fez a pergunta, eu falei, eu te acompanho aí durante, acho que 3 anos, 4 anos, você não repete a mesma equipe. Fez a pergunta para ele na coletiva. Ele deu risada, brincou e tudo assim. Então, vai ser uma coisa natural a gente não ver os mesmos jogadores jogando na quarta-feira e no domingo com o Sampaoli. Mas quando ele chega no Flamengo, todo mundo pergunta, vai jogar Pedro e Gabigol? Desde quando ele chegou, o Pedro e o Gabigol têm jogado. E o Gabigol está no jejum de gol, assim, com a bola rolando. Já fez 2, quebrou, mas de pênalti, né? E o Flamengo perdeu a oportunidade. Então não é surpresa nenhuma, daqui a pouco, na quarta-feira, outro time. Na quarta, pela Libertadores. No domingo, já outro. Já é característica do Sampaoli não repetir a equipe. Ele explicou aqui a opção na coletiva, tô lendo aqui. Então ele explicou inexplicável pra mim. Ele falou aqui, Ayrton Lucas foi uma opção pro lugar do Gerson para atacar o espaço do adversário. O Everton Ribeiro sentiu dores, não treinou ontem e não estava pronto para os 90 minutos. E essa cascata que o cara não tem condição, o Everton Ribeiro, né? Deixa o cara começar, a hora que ele estiver cansado, você tira. Não. Vão ficar no banco porque ele não tem condição de jogar 90? Bota ele começando o jogo. Isso é uma conversa mole para boi dormir. Ele errou, ele é um professor Pardal. Entendeu? Sabe o que eu acho que é o Sampaoli? Grande professor Pardal. Técnico que não deu... Olha, qual é a sua paixão de treinador? Não é o Jorge Jesus. Muito bem. O Flamengo, eu sabia de cor e salteado o time titular do Flamengo. Você também. Com o Jorge Jesus. Ele mexia uma peça para descansar, ou 2. Mesmo quando tinha esse negócio de muito jogo, ele não tirava o time inteiro, não. Era 1 ou 2 que ele tirava. Mas o resto do time a gente tinha na cabeça de cor e salteado o time do Flamengo do Jorge Jesus. Futebol não tem essa história de que não tem titular. Não tem sim. Todo time tem um grupo que aqueles 11, na hora do vamos ver, são os 11 titulares. Então, se você começa a inventar muito, você não forma um grupo, você não forma o padrão, sei lá, é que isso daí é uma característica de um milongueiro. Por isso que eu estou dizendo. Eu sempre acompanhei o Sampaoli. Por isso que eu acho que ele é milongueiro. Eu concordo com o que você diz, tá? Eu concordo. Eu também acho que tem que ter um time titular. O Vamp é um baita defensor disso, né, Vamp? Porque você fala, não tem isso de ficar poupando o tempo inteiro. Mas tem outra. Fala assim, fazer um rodízio com todo mundo. Você pode, que nem o Jorge Jesus, o Bruno mesmo fala que... Tem estatísticas do Jorge Jesus que ele jogou 8 vezes, né? Aquele time titular do Flamengo, o Jorge Jesus iniciou 8 jogos. Então, mas essa base desses 4 estavam sempre jogando, né? Claro. Um ou outro. Às vezes a condição física de todo mundo não é igual um do outro. Um tem um limiar mais do que o outro, então um tem força, agilidade. Não é tirar todo mundo. Um ou outro que tem um desgaste. Não é inventar a posição pros caras. Botar a Cebolinha de lateral direito. Sabe? Isso não existe, cara. Isso não existe. Você inventar a posição. Você tira o cara da posição. É isso que eu acho. Você tem um meia. Nada de mau Não, gosto. você não tem um meia. Você tem um meia que jogou a Copa do Mundo. Você tira o cara, não. Ele não tem condições, então ele fica no banco. Copa do Mundo. Você improvisa um lateral esquerdo no lugar de um jogador de meio de campo. Aí a justificativa dele. Que o cara não tinha condição. Então começa, a hora que acabar a condição dele, você saca. Você não espera estar perdendo por 2-0 para sacar. Entendeu? Isso não tem justificativa. Se o cara não tem condição de 90, bota o cara 45, 60 minutos jogar e depois você tira. O Vidal não tem condição de jogar 10 minutos, gente. Quem trabalhava com o Vidal dia a dia falava isso pro professor Dorival.
Não dá pra jogar esse cara. Pelo físico. Você lembra que eu falava aqui? Não vai jogar. Mas é pelo físico. Lógico. Ele não tem condição de jogar 15 minutos. É um baita de um enganador. Tá lá porque é ação entre amigos. Porque é amigo dele, pô. É amigo dele da seleção chilena, tá jogando. O Marinho ele colocou a jogar como titular no primeiro jogo, que é amigo dele também. Eu não gosto de milongueiro. Eu não gosto de enganador. Esse cara engana. O Sampaoli é enganador. Tô alertando aqui e vocês vão ver o Flamengo esse ano aqui com o Sampaoli. Você vai ver. Eu te avisei que você vai sofrer muito esse ano aqui. Eu avisei você. Discordo, eu acho que é um bom treinador. Eu avisei que o Botafogo... Jorge Jesus. Você falou da mesa aqui, eu te falei que o Botafogo ia ganhar o jogo. Na sexta-feira, não, na quinta-feira. Para o Botafogo ganhar o jogo do Flamengo. E eu não boto fé nesse cara. E outra coisa, esse elenco do Flamengo aí... sei lá, tem muito cara ali jogando só com nome. Tem muito cara no Flamengo que está jogando só com nome, que já foi um grande jogador de futebol, sabe? Hoje teve uma perspectiva boa, que é a volta do Bruno Henrique. Tomara que ele tenha sequência mesmo, porque aí é piada. Você tem o Bruno Henrique bom, é o Bruno Henrique que tem que jogar. Se o cara tá bem... Ninguém tira o Bruno Henrique. Claro. Se o Bruno Henrique estiver em forma... Se o cara tá em forma, quem tem que jogar? Bruno Henrique. Ah, não, vamos fazer revezamento. Que revezamento escambau. Agora, Nilson, tem esse aspecto, né, do revezamento. E aí eu pergunto pro Bruno, por que você e até o Mauro César, né, se eu não me engano, vocês dizem que tem que rodar mesmo? Porque até no futebol europeu, hoje em dia, o próprio Mauro e você usam muito o exemplo do Manchester City, que o Guardiola tá sempre rodando. Afinal, tem que ter um time titular? Eu concordo mais com o Nilson e com o Vamp. Não sei se o Vamp também é dessa teoria, tem que ter um time mais titular mesmo. Mas, afinal, tem que ter um time titular ou não? Tem que ser um rodízio, porque também não dá pra comparar o Flamengo com o Manchester City. Até pelo orçamento que cada um tem. Claro, no Brasil o Flamengo é uma potência. Mas não tem substitutos à altura dos principais jogadores. E outra, também achou, Bruno, porque hoje eu achei uma palhaçada o Everton Ribeiro não ser titular. Diante da situação. Eu não sou aquele cara que digo, o Everton Ribeiro não pode ficar no banco. Pode. Mas a partir do momento que o Gerson sentiu, no aquecimento. Aí o cara sente... e improvisa o lateral esquerdo, que na verdade seria um ponta, né? Um meia ali da forma que... como ele jogaria. Não, mas eu digo que até no esquema, se for 3 zagueiros, ele joga meio como um ponta. Ele joga ele jogou de meio. Jogou no meio. Jogou no meio mesmo. Ele estava voando como lateral. Cebolinha do lado. Ele estava voando, hein? Porque pra mim o absurdo é o Everton Ribeiro não ter jogado com o Gerson machucado, com a qualidade que ele tem. E aí eu concordo com o Nilson. Ele usar a desculpa na coletiva de que não tinha condições, é melhor ele começar um jogo do que ele acabar um jogo que já tá com 2-0. O Sampaoli e vários outros técnicos, eles trabalham muito de acordo com o jogo e com o adversário. Ele não mudou radicalmente o time do Flamengo de um jogo para o outro. O Fabrício Bruno tá jogando todas com ele, o Léo Pereira tá jogando, o Wesley jogou a terceira seguida, o Gabigol e o Pedro jogaram todas, o Thiago Maia jogou todas, o Gerson só não jogou porque tá machucado. Então, assim, ele não mudou, ele não muda radicalmente. Acho que do último jogo ele trocou uns 3, eu acho. Foi por aí. Ele não mudou totalmente o time. Ele mudou o sistema, hoje ele jogou com 3 zagueiros, como ele jogou na estreia contra o Nublense. Então, ele faz uma ou outra mudança. Ele não muda radicalmente. Aí vai de acordo com o jogo. Ele achou que para esse jogo... ele era melhor jogar com 3 zagueiros, com 2 alas. No próximo jogo ele pode ver quem é o adversário e achar que vai jogar de outro jeito. Então, não é que ele troca os 11 todo jogo, ele troca 3, 4, mas tem pelo menos aí uns 7, 8 que jogaram todas com ele, ou quase todas. Na time titular, acho que se o Everton Ribeiro tivesse condição, ele era jogar ali na vaga que era do Gerson. Sim, ele bota o Ayrton Lucas por dentro. Talvez o pensamento dele que o Gerson vinha chegando na frente, o Ayrton Lucas tem mais força para chegar, e o Everton ele vê mais como um armador, um cara para jogar mais atrás, mas o Everton Ribeiro entrou muito bem no jogo. Errou para você ao não ter colocado o Everton Ribeiro? Acho que nessa, quando ele perde o Gerson, sim. Eu acho que aí o Everton Ribeiro, se tinha condição de jogar, se ele tinha condição física, era um cara para jogar. Mas, assim, as mudanças dele não são mudanças assim, não é que ele troca o time inteiro, ele troca de acordo com o jogo, de acordo com o adversário. E trocou 3, 4, acho que foram 3, com o Gerson 4 do jogo do Maringá, não foi tão radical. Dá notícia boa, Tico. O programa de formação, né? O Flávio falou que o Fernando Lázaro vai estar no banco, né? Eu vou te dar uma notícia. Sabe quantos pontos tá do Fenerbahçe pro Galatasaray do Campeonato Turco? Caiu para 3. O Galatasaray perdeu do Besiktas. E eles se enfrentam ainda. Faltam 6 rodadas. Ou seja, o Flamengo ia ter que ficar esperando o Jorge Jesus mesmo. Porque ele tá indo bem, né? Eu acho que ele nem ia vir mesmo. Eu acho que a diretoria do Flamengo percebeu isso, porque
Faltam 6 rodadas, 3 pontos de frente. Ele ainda está numa semifinal da Copa da Turquia. E se enfrenta ainda Galatasaray e Fenerbahçe. Eu estou olhando aqui as rodadas, por isso que eu quero. Deixa eu ver como é que está o amor do Tico. Sei que é a Lívia Weber, mas tem também o Jorge Jesus. Lívia Weber é meu amor. Depois, minha família ali junto com ela, meu pai, Depois Jorge mãe, meu Jesus. irmão. Depois é o Jorge Jesus, irmão. É isso. É um amor platônico pelo Jorge Jesus. Então, esse negócio de que a diretoria poderia ficar esperando a história, a diretoria antecipou logo, o Sampaoli veio, todo mundo já sabe qual é o cardápio do Sampaoli. Agora, vamos ser sinceros aqui, que eu vou chamar o Rodrigo Viga, pode dividir a tela com ele, que eu quero que a galera veja que ele é parte do nosso estúdio, né? Rodrigo Viga aí com a gente, direto do Rio de Janeiro, deve estar louco pra falar, deve estar louco pra desabafar, Vamp, tô vendo na cara dele. Ô Viga, Everton Ribeiro, cara, no banco hoje, com a saída do Gerson. E outra, aonde estão os erros desse Flamengo para ter perdido hoje pro Botafogo, atual líder do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo que vai ficando para trás na tabela, e depois a gente sabe, Viga, foi assim no ano passado. Não adianta tentar se recuperar depois, o brasileiro é cruel. Se você não pontua desde o começo, depois fica difícil chegar. Quais as críticas para falar sobre o Flamengo do Sampaoli hoje? E você concorda? Errou em não ter começado com Everton Ribeiro? Da bancada, eu estava ouvindo atentamente o que vocês falaram aí, concordo com a maioria daqueles que já falaram aqui nesse Canelada da Jovem Pan, mas antes de mais nada, eu queria ser honesto e justo com o Botafogo. Parabéns ao Botafogo por ter vencido o todo-poderoso Flamengo. É claro que adotou uma tática, uma estratégia que é típica de um time que sabe a sua, entre aspas, inferioridade em relação ao adversário. Mas esse é um Botafogo que é líder do Campeonato Brasileiro de forma surpreendente, venceu de Flamengo, venceu de Bahia fora de casa, venceu do São Paulo aqui no Rio de Janeiro. Acho que o Botafogo merece aplausos hoje porque meteu um gol no Flamengo, no poderoso Flamengo, jogando com um atleta a menos, num baile que o Tietê fez na defesa do Flamengo. E aí eu queria dizer para o torcedor do Botafogo que não deva se iludir com o título, acho que não é um time para título, mas é um time para representar o Botafogo, a estrela solitária, com muita dignidade. Agora vou pegar esse meu último gancho aí para dizer o seguinte, pilhado, o Flamengo está fadado ao fracasso se continuar insistindo no esquema com 3 zagueiros. Não tem nem 2 decentes para jogar, quanto mais 3. Hoje o Flamengo é um time torto, é um time manco, é um time capenga, é um time empenado. O Léo Pereira hoje também merece aplauso, muito criticado por mim, fez os 2 gols. Mas você perdeu o jogo hoje no vestiário antes de começar o jogo. Se fosse o Vitor Pereira que tivesse feito isso hoje, eu ia estar gritando, bradando, vociferando. Vou fazer o mesmo com o Sampaoli, embora eu sempre dê aquela carência para um treinador entrante, para um treinador que está chegando. O Flamengo hoje perdeu o jogo antes dele começar. Perdeu no vestiário. Quando o técnico Jorge Sampaoli matou o time de uma maneira implacável. Porque jogou sem lateral esquerdo, não dá para dizer que o Léo Pereira é lateral esquerdo, matou o Ayrton Lucas, que é o melhor jogador do Flamengo na atualidade, botando ele para jogar como meia. Amigo, Vampeta foi meia. Bota o Vampeta de lateral direito. Pergunta para ele como é que era mais difícil, como é que é complicado, como é que é a adaptação. Ele jogou no PSG, jogou na Itália, assim. Pergunta se é fácil, é de uma hora para outra. Ou seja, ele liquidou o Ayrton Lucas, liquidou o time do Flamengo e ainda ele tem que se desapegar daquela paixão afetiva, daquela memória afetiva que ele tem para com alguns jogadores. Vidal não tem condição de ser titular do time do Flamengo. É nítido e claro. Bota um moleque para jogar, bota o Vitor Hugo para jogar. Quando o Igor Jesus puder, bota o Igor Jesus para jogar. Vidal só pode jogar meia hora no máximo para cozinhar e furar a bola. Nada além disso. Marinho é outro que não pode ser a solução do time do Flamengo. O Flamengo, pilhado, terminou hoje sem a sua força, que é nos 2 laterais. O Ayrton Lucas pela esquerda, que foi sacado no intervalo porque o técnico matou ele, e pela direita não tinha o Wesley porque ele resolveu apostar no Marinho, que só fez excremento no Maracanã hoje. Ah, não foi uma boa tarde, não foi uma grande tarde do Pedro, é verdade. O Gabigol não está vivendo o melhor momento, é verdade. Mas hoje, se fosse o Vitor Pereira, a gente já está aqui xingando, maltratando, falando mal.
o Jorge Sampaoli teve uma tarde e noite de Vitor Pereira no Maracanã. Mas a gente está Então, criticando, hein, Viga? Aqui todo mundo criticou o que aconteceu hoje. É na conta do professor que perdeu o jogo no vestiário. Aí tem que matar no peito e falar, eu fiz a escolha errada. Quando eu não tinha o Gerson, em vez de botar o Everton Ribeiro, eu escolhi botar o Ayrton Lucas pelo meio. O Ayrton Lucas joga com espaço, ele precisa atacar o espaço, tanto que está tendo uma certa dificuldade no entrosamento dele com o Cebolinha, porque os dois jogam na mesma faixa de campo. Já falo do Cebolinha. E hoje botaram o Ayrton Lucas para jogar no bololô do meio de campo, que é um jogo de pequeno espaço, toque curto, não é o futebol do Ayrton Lucas. E o Everton Cebolinha, sincero honestamente, respeito o Maringá. Os clubes de menor investimento, de menor proporção. É mais fácil, né, Cebolinha? Jogo grande é que você tem que aparecer. E até agora, nada. Então, por favor, Jorge Sampaoli. Por favor, Jorge Sampaoli. Desapega da memória afetiva de Cebolinha, de Vidal, de Marinho e bota um time para vencer, para ganhar. E para isso, tem que usar a molecada. Agora, tem alguns desabafos do Viga aí, né, Val? Eu concordo com e tudo. todos, 100%. todos com 100%. razão, porque, Ele falou que ele tirou o Ayrton Lucas da lateral. E nisso eu reforço totalmente, eu já falei isso várias vezes, você sabe, pra mim, o melhor jogador do Flamengo hoje. Hoje, o cara mais eficiente do Flamengo, eu falo isso várias vezes, é o Ayrton Lucas. Então, quando ele tira o Ayrton Lucas dessa posição, ele acaba com o Ayrton Lucas, que é ali uma cara do Flamengo hoje, o garoto Wesley e o Ayrton Lucas, pelas pontas. Dois caras que sabem jogar até ofensivamente falando. E aí, além disso, essa insistência com o Marinho. Até mais do que o Vidal, como diz o Nilson, que eu também acho que o Vidal já cansou a paciência do torcedor rubro-negro. Agora, o Marinho, ele tá no Flamengo, Viga, o quê? 1 ano e meio? Ele tá 1 ano e meio, 2 anos, mas é como se não tivesse. É isso, ele tá no Flamengo há quase 2 anos. Ele não fez nada em 2 anos. Não dá pra você ter tanta paciência com o jogador. Você tem que ter. Agora, chega uma hora que não dá mais. O Marinho ser ainda uma opção com tantas que o Flamengo tem é teimosia. E ele tirar o Ayrton Lucas ali, eu nem digo tanto pelo Léo Pereira. É que até poderia ser ali improvisado, eu acho. Discordo até do Viga. Ali o Léo Pereira até que sabe jogar razoavelmente. Agora, tirar o Ayrton Lucas, que é o principal jogador do Flamengo hoje, da sua posição, me desculpa, é erro do Sampaoli. Eu tava em casa, assisti o primeiro tempo e o segundo eu vi, né? Porque a gente tem um Canelada, eu vi escutando, né? O Bruno ali comentando. Quando eu vi logo, eu gosto de ver a cavalaria que vai sair. Quando eu vi a cavalaria, que o Gerson não ia, o modo que foi escalado, eu digo, vai dar, juro por Deus, vai fazer a mesma coisa que o Vitor Pereira fez. Agora vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente vai falar igual. Tudo que o Viga falou aí, eu concordo 100%. Né? Eu digo, só mexer numa peça, eu tiro o Gerson. Ele, pra botar o Ayrton Lucas por dentro, ele mexeu, fez um... Mas isso é coisa do Sampaoli. Ele é Pardal, ele é professor Pardal. Não é novidade, não. Eu digo, não, Milonga. Eu sei que é coisa dele, Vampir, mas você mexer no principal jogador Não, é isso que eu tô falando. Deixa o cara que vem de trás, com força, gosta de fazer ultrapassagem. Isso o Viga depois vai até falando ali que o... moleque é um bolão na lateral. Ali também, gosta de espaço, ele gosta de vir de trás, pegando todo mundo com a passada larga, né? Aquela jogada que ele gosta de entrar, driblando todo mundo. Se perdeu, aí você sai no intervalo, muda tudo. Parece que o cara é que jogou mal, ele foi mal escalado.